Mais uma vez, Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar em sua casa. Obrigado por esse ambiente, Senhor. A chuva está caindo. O ambiente está próprio, Pai. Podemos sentir, Senhor, o Espírito Santo em nosso meio, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por o Senhor se fazer presente a todo momento nesta casa, Pai. Obrigado, Pai. O Senhor tem toda a liberdade em agir em nossos corações, Senhor. E ajude que cada um aqui possa cultuar, te louvar, participar e sair diferente desse culto, Pai. Abençoa, Senhor, também o companheirismo, Senhor, que possamos, Senhor, aprender de Ti, Pai, que possamos usar isso, Senhor, para avançar mais um nível, Senhor. O Senhor tem nos dado tudo o que precisamos, Pai, e nós somos agradecidos por isso, Pai. Muito obrigado por todos os cultos, todos os livramentos e todos os momentos em Sua presença, Pai. Ajude-nos, Senhor, a valorizar a Tua palavra, Senhor, a valorizar esses cultos e essas oportunidades, pois sabemos que não é para todos, Senhor, e nós que estamos aqui fomos escolhidos para isso, Pai. Muito obrigado, Senhor, estamos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor, amém. Uma boa tarde com Jesus, amém? Boa tarde, irmão Ronan. Vai funcionar. Mas dá uma boa tarde no meu microfone aqui. Boa tarde, que Deus continue nos abençoando, nos ajudando. Tem um mosquito assentando aqui na minha cabeça. Daqui achou a cabeça bonita, e eu acho que é mesmo, né? Tem que concordar. Que Deus continue nos abençoando. E há uma expressão, creio que bíblica, que aonde o Espírito Santo está, há liberdade. Então, que você se permita ser liberto, se for o caso, permita Deus te operar na sua vida nessa tarde. Que todo o seu ser seja entregue a Deus, se renda a Ele. Deus tem o controle de tudo, irmão Robério, mas cabe a nós nos render a Ele. Ele nos deu essa opção, né? Porque senão seria obrigado aquela coisa forçada. Então você não é obrigado a louvar, mas você tem a opção de apresentar o seu melhor louvor. E para isso nós vamos chamar ele que tem o nome de profeta. E é um profeta, profeta Eliseu, louvando, nos ajudando com toda a motivação, com toda a fé e toda a força, irmão Eliseu. Boa tarde com Jesus, irmãos. Vamos cantar, sigo caminhando pelo mundo sem parar. Vamos cantar esse hino? Vocês lembram? O conjunto canta? Não? Mi? Vamos lá.
tempo nem para descansar, não posso parar. Sou filho de Deus, sou caminhante de fé e aprendi que perder uma luta não é o fim. Sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar. Deus, eu preciso de ti. Dá-me forças para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Mas se você, meu filho, desistir de mim, de ti não desistirei. Aleluia, amém. Muito bom louvar ao Senhor, né? É muito bom entregar o louvor ao Senhor. E hoje, né, irmão Ronan, nós vamos falar de um assunto aqui que é muito importante, né? Para a gente aprender como se apresentar aí fora, né? Será que é importante, irmão Roberto? Com certeza é muito importante. O que nós vamos falar hoje, irmão Ronan? Vamos embora ver o que a igreja acha, né? Vamos falar sobre o currículo. Mas de quem, irmão Roberto? De uma pessoa bem, vamos falar assim, um ícone, né? Um ícone na Bíblia, uma pessoa que trouxe muitos exemplos, muitos ensinamentos de como acertar, né? Como corrigir, né? Como entender a situação. Vamos falar sobre o currículo de Davi. Isso, uma pessoa que teve muitas vitórias e muitos fracassos também, né? Muitos fracassos, né? A gente tem todos os exemplos na Bíblia para a gente poder aprender com isso, né? Isso. O mais fantástico, eu acho que se todo mundo pegasse as histórias bíblicas, os personagens, você teria tantos conselhos para a sua vida vivida, né? Para o seu dia a dia, né? Então, assim, a Bíblia ela vai desde o básico, né? Até o acabamento, né, irmão Ronan? até o rápido. Então, da criança ao mais idoso, a gente tem ali ensinamentos, sabedorias riquíssimas, que muitas vezes você está perdido, assim, meu Deus, o que eu faço? Tem ali uma situação que alguém viveu um dia e que você pode tirar lição, né, para poder aplicar na sua vida, para poder melhorar. Então hoje o currículo de Davi. Isso, né? Vamos aprender com Davi como preparar um currículo, como apresentar um currículo. E para quem está procurando emprego, não é, irmão Roberto? Ou para quem quer ser promovido, ou às vezes você é dono do seu negócio e quer conquistar um novo cliente, um cliente graúdo, poderoso. Então Davi ensina e, claro, também sempre levando em conta o contexto espiritual. É verdade. E você vai perceber que, se você prestar atenção ali no início, na história ali, principalmente com Golias e tudo mais, você vai perceber que você passou, talvez está passando por situações que ali mostra que Davi passou e como que ele agiu. Né? Nós vamos pegar com mais detalhes esse início quando Davi foi, até na questão de Davi e Golias também, e a gente vai trazer um pouquinho de aplicação à nossa vida aqui, mais tanto material, né? Isso. Também como espiritual. E vamos falar do propósito, né, irmão Roberto? Isso. Que você escolhe uma missão, uma profissão, o propósito por trás disso. E Davi revelou ali o propósito dele e por isso Deus o abençoou. Olha, quem está assistindo pela internet, compartilha aí com os amigos, porque hoje, todo dia é bom, mas hoje vai ser muito produtivo. Então, Deus já está nos abençoando. Amém. E queira ficar em pé e pegar a sua Bíblia. Vamos ler lá em... 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 17. E o irmão Samuel vai cantar após a leitura, tá, irmão Samuel Cardoso? Isso, vamos ler em 1 Samuel 17, capítulo 17, verso 32 somente. E depois o irmão Samuel vai cantar. Diz assim: E Davi disse a Saul. O contexto aqui era
que os filisteus estavam querendo atacar Israel e Golias afrontando, né? Aí Davi chega, estava todo mundo com medo de enfrentar Golias, e aí Davi chega e disse a Saul, o rei: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Amém. Amém. Né? Que coisa boa, né? O exército estava ali com medo e Davi chega a falar: acalma, pode se assentar. Acalma, porque eu vou lutar contra ele e vou vencer. Irmão Samuel. Amigo mais que leal. Filho, por que estás assim tão abatido? Lágrimas de angústias, lágrimas de dores chorastes. Filho, sei que tua cruz está pesada, fere os ombros teus e pensas até mesmo em parar. Hoje o vi ajoelhado, clamando, suplicando-me perdão. Sua oração já ouvi, suas lágrimas colhi, por isso estou aqui. Sou o mesmo Deus que esteve com Moisés, como fui com Daniel, serei contigo. Se na fornalha entrares, contigo estarei. Sou o amigo mais leal, sou o teu Deus. Filho, tenho visto teu semblante descaído, e à luz dos olhos teus não vejo mais brilhar. Filho, saibas que tua vida está em minhas mãos e sempre te darei minha proteção. Mesmo se vier a escuridão, estarei ali para te guiar. Se no vale tens que passar, ao teu lado vou estar, nunca vou te abandonar. Sou o mesmo Deus que esteve com Moisés, como fui com Daniel, serei contigo. Se na fornalha entrares, contigo estarei. Sou o amigo mais leal, sou o teu Deus. Sou o mesmo Deus
Deus que esteve com Moisés, como fui com Daniel, serei contigo. Se na fornalha entrares, contigo estarei. Sou o amigo mais leal, sou o teu Deus, teu Deus, teu Deus. Amém. Então, vamos falar hoje sobre o assunto. E os irmão Moisés, se tiver um tempinho, nos ajuda aqui, irmão Ricardo. E o que é um currículo, irmão Robério, no termo técnico, não, bora dizer assim? Hoje, quando você elabora o seu currículo, quem está procurando emprego, com certeza já fez um, né? Eu tenho um. Você conta ali a sua trajetória de vida no âmbito profissional. Quais são suas habilidades, né? Sua capacitação. Então, o currículo ele conta ali a sua trajetória e a sua capacitação profissional, para que outras pessoas, normalmente uma empresa, vejam e decide se você tem a capacidade ou não de executar uma determinada tarefa que possa estar sendo necessário, né? Isto. E nós, quando fala em currículo, a gente sempre pensa de uma pessoa que está procurando emprego. Mas não é só nesse caso que se usa. Por exemplo, você tem uma empresa que digamos que você tem uma construtora e quer disputar lá uma construção, um prédio, então você manda o currículo da sua construtora para quem ali está selecionando para te contratar, né? Vai falar, tem experiência e tal e tal. Então, não é só no contexto de emprego. E também, por exemplo, se você pede uma reunião com o presidente da República, então a assessoria dele vai te pedir o seu currículo. Primeiro eles querem saber quem é você, qual o assunto que vai ser tratado, para ele decidir se vai te receber ou não, para ele estar ali a par do assunto. E outras, né? Você vai fazer uma reunião importante, solicitar, é bom você já ter um currículo pronto, porque isso vai mostrar que você é uma pessoa diferenciada, né, naquele assunto ali. Na área de comércio, na área de negócio, se você fizer isso, quase ninguém faz. Então, já mostra o seu conhecimento. Você já vai se destacar se fizer isso. E quem era Davi, irmão Ronan? Quem era Davi? Qual que era o currículo de Davi, as habilidades? Quem era? O que o senhor fala aí nesse começo, sobre o currículo de Davi? Pois é, o contexto aqui está, Davi era um pastor, cuidava ali das ovelhas, e ele foi levar alimento para os seus irmãos que estavam no exército lá de Saul. Então esse é o contexto aqui de primeiro livro de Samuel, capítulo 17. E lá estava todo mundo com medo, porque os filisteus vieram para atacar Israel, e Golias falou, olha, para não ter muita morte, não ter sangue derramando, fala o seguinte, pega o campeão de vocês e ele vem lutar comigo. Se ele me vencer, aí nós todos, né, no caso os outros, porque eu vou morrer, vamos servir vocês. Agora, se ele perder, aí Israel serão nossos escravos. E Golias falou isso com muita confiança, porque ele era muito experiente, alto, grande, a Bíblia fala lá o tamanho das mãos dele, então era um gigante. Então esse foi o contexto. E o exército de Israel ficou com medo, né? Tremeu na base. É desse jeito que acontece quando vem e você não está preparado. Golias, o maior homem ali do homem dos filisteus, né? Aquele gigante, né? Fez esse desafio para Israel. E Saul ali, se eu não me engano, era o maior homem de Israel, né? Saul, ele era o maior homem de Israel. Diz que Saul, não tinha ninguém maior que Saul ali no povo de Israel.
E Saul, o que Saul fez? Quem que vai lá enfrentar o Golias? Você, eu não vou não. Quem que vai enfrentar o Golias? E aí? Ofereceu recompensa, ia ser o mais rico, ia ganhar riquezas, a casa ia ser liberta, ia casar com a filha dele. Quem que é o corajoso que vai enfrentar o Golias? E aí ficou aquela procura, né? E a notícia se espalhou, quem vai enfrentar Golias? E Golias ali afligindo a Israel. Mas até aquele momento ninguém teve coragem ali, né? Enfrentar aquele gigante e falar, essa é comigo, né? Se fosse... Ali tinha os 3 melhores. O melhor de Israel era Saul. O melhor dos filisteus era Golias. E o melhor de Deus era Davi. Era Davi. Os 3 melhores. Quem é que vence? Quem é que vence, né? Agora... Só voltando antes da gente entrar nisso aí, o que é mais interessante, né? Quando Deus pegou e falou, Samuel, vai lá ungir um rei, né? Samuel chegou na casa de Jessé e viu o primeiro filho, viu o segundo filho, foi passando, e não era nenhum, e ele... E agora? Você não tem mais nenhum aí? Né? Aí veio aquele ruivinho lá, baixinho, franzino, raquístico, né? E ele foi o escolhido por Deus. E muita gente está aí olhando para a capacidade, olha no espelho e fala, eu não sou capaz. Né? Vamos entender agora por que Davi era capaz. Por que Davi tinha esse currículo, né, irmão Ronan? E nisso aí, irmão Roberto, o Davi ele já tinha sido escolhido, não é isso? Isso. Anteriormente? Já tinha sido ungido rei. Já tinha sido ungido. Já tinha ungido. Agora, olha só o segredo que está aqui. Ele já era, digamos assim, escolhido para ser rei. Mas isso não dispensou ele de lutar por isto. Né? Muitas das vezes a gente fala, né, Deus já me deu a vitória, e a gente pensa que tem que ficar parado. Deus já me elegeu, já me predestinou, não tem que lutar. Davi já era ungido por Samuel, rei de Israel, só que ele teve que batalhar para assumir o posto. Exatamente. Para conquistar o posto. Exato. Naquele contexto, Davi foi o escolhido de Deus, mas ele não tinha mostrado para Israel que ele era capaz. Isso. Aí Deus deu oportunidade, permitindo Golias vir. E às vezes o Golias vem na nossa vida, em vez da gente fazer igual Davi, nós vamos ler aqui, a gente lamenta, reclama, minha vida está difícil, não sei o que tem, a perseguição do diabo. Irmão, se a gente vai ser perseguido é pelo diabo mesmo. Não vai ser perseguido por um anjo de Deus. Irmão não te persegue, quem persegue é o diabo. Às vezes ele entra no irmão, né? Então, o diabo persegue mesmo. E que bom que o diabo tem raiva de você. Tomara que ele continua tendo raiva mesmo. Porque é você que foi escolhido para vencer este filisteu. E Davi aproveitou a oportunidade. Davi não deixou de apacentar ovelhas. Né? Ele enfrentou Golias, teve que conquistar para ser rei, né? Teve que batalhar, mesmo ele sendo ungido rei. Naquele momento que Samuel ungiu, ele não deixou de apacentar ovelhas, ele continuou fazendo o que ele fazia. Uma pessoa comum iria dizer, não, eu agora já sou rei, esse negócio de ficar aqui apacentando a ovelha. Eu recebo minha promessa, não vou mais trabalhar não, Deus vai cuidar da minha vida. As contas não vão ser pagas por mim, vai ser Deus. O profeta já veio aqui e já falou, eu vou ser rei, eu vou ter um bom casamento, tá escrito. Davi não fez vai isso. ter, mas tem que lutar por ele. A sua Aí vem a resposta das críticas. Os denominacionais nos criticam. Critica Paulo, né? Quem falou isso foi Paulo. Por que predestinação? Eles dizem, se for predestinado, então não precisa de lutar mais, já sou predestinado. Mombrana disse, a prova que você dá que você é um predestinado é que você ama a coisa e luta para não perder a coisa. A prova que Esaú não era um predestinado para possuir a primogenitura é que ele não lutou. Pensou que por ser o primogênito já era tudo e não importou de lutar por ela. Jacó, que veio depois, lutou por ela e passou na frente dele e ganhou. Então a prova que Davi era realmente um rei é que ele lutou para não só ter a promessa, mas possuí-la, né? Exatamente. Exatamente. Aqui no capítulo 17, eu vou ler aqui a partir do 23 para ficar nas palavras da Bíblia. Diz assim:
E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gete, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, Davi tinha chegado do campo, né, que ele veio visitar seus irmãos. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temia grandemente. Eles estavam tremendo, irmão. Já pensou? Um soldado tremendo diante do outro inimigo. Esse soldado não passa confiança para o seu povo. Estava lá, foram preparados a vida toda para, né, defender ali a nação, e agora tremendo. Aí ele continua, 25. E dizia os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha. Ó, oportunidade para ser filho do rei. Solteiros, oportunidade para ser filho do rei. É genro, né, do rei. E lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Deve ser livre de imposto, essas coisas, né? Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Aí ele se indignou, né? Davi vendo um filisteu afrontando o exército. Aí ele fala assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Né? Nos dias de hoje ele diria: quem é as redes sociais para prender filho de Deus, que filho de Deus deixe de ler a Bíblia para ver alguma coisa na rede social, né? É o filisteu de hoje, é o Golias de hoje, e por aí vai, e você completa. Então Davi se indignou com aquela situação. E aqui o mais importante, né, irmão Ronan, que enquanto o povo ouvia, né, porque a gente vai entrar nisso aí, mas enquanto o povo ouvia Golias e fugiu, aqui dali Davi ouviu Golias, ele não aceitou. Né, Davi, ouvindo o que Golias falava, ele chegou ali para entregar, quem sabe, o lanche para os seus irmãos, bem no momento que Saul saía rotineiramente para repetir ali o desafio, né? Isso. E naquele momento que ele chegou, ele conseguiu ouvir Golias falando e desafiando o povo de Israel, né? E o boato, né? E o boato, e aquilo indignou o coração de Davi. Como que vocês aceitam isso, né? Agora Davi estava ali com medo, como Israel estava, né? Nem um pouco. Nem um pouco. Ele estava seguro. Aí aqui, irmão, no 32, ele fala aqui do currículo dele. O currículo hoje que a escola ensina seria mais ou menos assim: Davi se apresenta e ele fala: ó, rei Saul, eu fui treinado para ser pastor, eu fui formado na escola de guerreiros lá da minha região, eu tenho tantos anos de estudo, e blá, 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 blá. Né? Esse é o currículo que, infelizmente, a escola nos ensina. Por incrível que pareça, é desse jeito. Né? Mas vamos embora ver que jeito que foi que Davi se apresentou. Antes disso, quando Davi esteve ali em frente ao rei Saul, né, e falou que iria a peleja ali contra o filisteu, Saul diz aqui quando não lembro o versículo, 33, contra este filisteu não poderás ir à peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Né? Então, olhando para Davi ali, aquele molequinho assim, em outras palavras, pequeno, fraco, nunca, né, lutou uma guerra, né? No máximo apacentava as ovelhas da Saul, não conhecia a história de Davi. Então, a primeiro momento, ele olhou para Davi e falou: sem condição, você não tem condições, eu tenho pessoas muito mais preparadas, você não pode ir. Aí vem Davi
e apresenta o seu currículo, né? Isso. Dando um passo atrás, irmão Robério, ali estava todo mundo com medo, imagino que Saul também, de certa forma. Aí Davi chega e fala assim, 32, e Davi disse a Saul, né, o rei, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Aí ele bate no peito e fala, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Né? Que confiança de Davi. Né? Estava todo mundo lá com medo, e ele veio e falou, ó, acalma, eu vou. Né? Está todo mundo com medo, então eu sou o escolhido. Eu vou lá e vou vencer. Ele não vai afrontar, ele vai arrepender do dia que ele afrontou o exército de Deus vivo. Então isso fala da confiança do pai de família. Né? Ah, está em crise, está isso. O pai de família que tem o espírito de Davi, ele tranquiliza a sua família. Né? A mãe tranquiliza os filhos. Olha, Deus, Ele sempre cuidou de nós, cuidou dos nossos pais, dos nossos avós, e Ele vai cuidar de nós. Então acalma, fica calmo. Ah, vai faltar isso, vai faltar aquilo, é o Brasil isso. Não, acalma, meu filho, vai dar certo. Papai vai conseguir. Em vez de ficar lá acusando o pai, ah, você é culpado, você gastou demais, você fez isso. Não, vai dar certo. Deus é conosco. Ah, você está com uma doença assim e tal. Não, vai dar certo. Eu vou orar e Deus vai responder. É assim que o líder, a líder, né? A irmã é líder também dos filhos, junto com o esposo. Não fica só jogando para o esposo, ou o esposo só jogando para a esposa. Vocês dois assumem a coisa e acalma os demais. Foi isso que Davi fez. Né? Está todo mundo com medo, aí você chega com mais medo ainda, né, irmão Robério? Você tem a escolha de ser um Saul ou ser um Davi, né? Essa crise que você enfrenta, essa doença que você enfrenta, esse problema que você enfrenta, é o seu Golias. Mas aquele Golias que apareceu foi a oportunidade que Davi enfrentou, e ele falou, é agora que eu vou começar a tomar posse do meu reinado. É agora que eu vou mostrar, porque ele confiava no Deus que ele tinha. Agora, quando você enfrenta um problema, a decisão está na sua mão. Ou você corre e treme como Saul fez, ou você vira um Davi e fala, eu posso. É o Deus, eu sei o Deus que está comigo. Então, a todo momento nós estamos escolhendo quem nós somos. Nós somos Saul ou somos Davi? Aí você olha no espelho, eu sou magro, eu não dou conta e tal. Golias era o maior daquela época, era o melhor guerreiro, quem sabe, humanamente, materialmente falando. Mas aí você precisa entender quem está com você. E aí você escolhe ser Davi. Né? Você já imaginou se Deus permitisse uma nação fraquinha contra Israel? Não haveria glória. Né? Deus queria fazer uma propaganda de Davi. Ele queria mostrar que o seu rei era corajoso, era forte e que o Deus do céu estava com ele. Então aquela luta grande que veio para você é para isso, é para o testemunho ser grande. É Deus te dando a oportunidade para o vizinho, para o parente saber que o Deus que você serve é o grande Deus. Aí às vezes a gente, né, se intimida, fica ali. Mas continuando aqui, aí no 33, 17, 33, aqui Saul dá uma lição boa para nós. Saul, ele foi prudente, porque se alguém chega para você, fala, ó, eu posso fazer esse serviço. Qual a primeira pergunta que você tem que fazer para ele? É certificar se ele tem competência para aquilo. Não é isso? Alguém vai te pedir um dinheiro emprestado, não? Dinheiro emprestado, não é ajuda. Ajuda é uma coisa. Dinheiro emprestado. Qual a primeira coisa que tem que certificar? Se ele pode te pagar. Né? Então Saul, prudentemente, no 33... Aí Saul fala, Davi falou, olha, fica calmo, eu vou lá, eu vou pelejar. Saul falou, vem cá, meu filho. Aí Saul fala, porém Saul disse a Davi, contra este filisteu, Davi, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Ou seja, você não é treinado. Saul não conhecia Davi. Aí Davi fala no 34, teu servo, vem cá, meu rei,
Aqui ele começa a apresentar o currículo. Em vez dele contar aquela baboseira, eu fui formado em tal faculdade, eu fui treinado, não sei, ele não ficou nisso. Isso aí não interessa, isso aí é para você. Eu oro de madrugada, eu jejum 2 vezes por semana. Ótimo, mas isso aí é para você. Para os outros, eles não querem saber disso. Eles querem saber do resultado. Às vezes você ora, mas a primeira vez que o outro pisa no seu pé, se altera, então não está resolvendo. Você tem que apresentar o fruto final. Temperança, autocontrole. Então a oração ela é sua, é individual. O jejum todo mundo tem que jejuar, mas aquilo fica com você. Você não vai contar isso para os outros. Davi não contou o que ele fazia, o que ele fazia no sentido de orar. Ele contou a obra dele para aquele assunto, que era vencer o guerreiro. Aí Davi fala: então teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da boca do leão, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Com isso Davi estava dizendo, eu tenho experiência em matar inimigo. Não era isso que Saul precisava, de um guerreiro? Então Davi demonstrou que ele tinha experiência em matar o guerreiro. Aí o 36, assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim, aqui ele mostra o propósito dele. E assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Ele se indignou com isso. O que ele ensina aqui para nós, irmão Roberto, no contexto natural, profissional? Ali o Jó vai entrevistar. A coisa mais importante aqui que você vê que antes que Davi fosse para uma batalha maior, ele enfrentou o urso e ele enfrentou o leão, né? Então assim, é de se imaginar que quando ele viu aquele Golias afrontando o exército e tudo mais, ele já tinha confiança no que ele já conseguia fazer, né? Ele tinha base. Ele tinha base. Ele não era um neófito. Não, eu já matei um urso, mas não foi um, né? Que fala, eles vinham, né? Então matei leão, eu ia lá, tirava a ovelha da boca desses animais, fazia coisas que muitos não faziam ali com a mão, né? No braço. Ou seja, ele sabia das obras que ele tinha feito. E o mais importante aqui é que ele não falou isso, ele não falou o que ele era capacitado, ele falou o que ele fez. Ele não apresentou um diploma de letra, diploma de papel. Ele apresentou um currículo de obra praticada. Obras praticadas. Porque falar, quantas pessoas a gente escuta que fala que sabe isso, sabe aquilo outro, estudou aquilo, obra nenhuma, mas não fez nada. Falou, sou um pedreiro, põe ele para construir a parede e sai torto. E, no entanto, formou lá no Senai sobre pedreiro. Isso. Mas não teve obras. E Davi estava apresentando as suas obras ali para Saul. As suas obras. Então, e o que vence o diabo não é ter seu nome no livro da igreja maior ou menor, e ter dons carismáticos, e saber a ordem alfabética do grego, do aramaico, do português, do inglês. O diabo não tem um pingo de medo disso. O diabo tem medo de obras. Aquele homenzinho fino, magro, chamado Jesus Cristo, ele punha o diabo para tremer diante dele, porque ele tinha obras. Exato. Então, aí Davi convenceu o rei, né? Falou, olha, eu sou preparado, eu matei urso, eu matei leão. E aí o rei falou, não, então tá bom, você me convenceu. Ele tinha base, o profeta fala assim, dinâmica e mecânica. Quantos lembram disso? Dinâmica, Deus derrama. A mecânica é a vida organizada, fazer a sua parte. Tem pregadores que eles falam, não, é Deus me usando, tá bom. Mas ele não faz a parte dele. Aí ele não tem intimidade com a Bíblia, não se evolui mecanicamente. Aí fica aquela pregação sem graça, aquela coisa que não edifica, aquela coisa na mesmice, porque Deus não é obrigado, a parte dele já está feita.
e quer que nós fazemos a nossa parte. Aí junta os dois. Davi tinha os dois. Se Davi falasse, não, eu vou, porque Deus é comigo, mas eu vou. Saul ia perguntar, mas o que você já matou na vida? Não, eu já tentei matar lá uma cutia, uma paca, mas nem consegui. Mas agora eu vou. Ele não transmitia confiança para Saul. Né? Então aqui ele transmitiu confiança. Tinha que ter um currículo de praticidade. Exato. Porque senão... Currículo teórico, Saul tinha mais do que Davi. Exatamente. Currículo teórico, Saul tinha mais do que Davi. E com certeza ele tinha os sábios dele. No entanto, estava lá batendo o joelho no outro de medo do Golias. Exato. Quando Davi resolveu enfrentar a batalha, os irmãos dele zombaram dele, né? Os irmãos zombaram. Quem estava ali, você vai cuidar dos lanches, trazer lanche para nós. Né? Então eles zombaram dele. Mas... porque não conhecia, né? Mas Exato. Davi se conhecia. Não importa se os outros não acreditam em você. Você sabe a sua experiência. Irmão Alberto, pode ler o 38, por favor? A Bíblia disse em Coríntios 9 que nesta era de Laodiceia foram soltos 200 milhões de demônios. Apocalipse 9, né? E para vencer essa multidão de demônios, não é currículo de papel que vence, não. Tem que ter obras práticas, experiência com Deus, como Davi teve. Senão essa multidão de demônios vence mesmo. Demônios especialistas em cada mal. Em cada mal. Em cada praga. E se você não tiver mais do que o que eles têm, eles te vencem. Para vencer tem que ter mais. Davi tinha mais do que Golias, por isso que ele venceu Golias. Que era o mais? Era Deus, né? Golias tinha o ídolo, Davi tinha Deus, por isso que ele venceu. Se nós não tiver mais do que os demônios têm, nós seremos vencidos. E o que é o mais? Batismo com o Espírito Santo, novo nascimento. Isso é o que diferencia. Inclusive, pastor, às vezes a pessoa fica na letra, né? É o caso de alguns ismos. Eles pegaram na letra e estão perdendo. E o diabo não tem um pingo de medo de letra. Pode ser letra da Bíblia, da mensagem, isso é fazer cosquinha na barriga dele. Ele faz rir. Isso. O que espanta o diabo é a praticidade. Jesus tinha letra e tinha vida, vivência. Isso sim. Só letra, intelecto, diploma, isso é bom, mas para vencer formiga, para vencer coisas maiores, você tem que ter experiência de guerreiro, de vitória de coisas, né? É verdade. O 38. Agora no 38, outra lição, irmão Ronan, muito importante para nós. Muito importante. E Saul vestiu a Davi, depois que ele, né, aceitou que Davi ia para a guerra ali, né, aprovou a capacidade de Davi, né? E Saul vestiu a Davi com seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. E Davi cingiu a espada, vou ler o 39 também, que é complemento. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Para aqui. Importantíssimo isso. Que guerreiro ia para a guerra lá enfrentar um guerreiro sem arma, sem espada, sem armadura, sem capacete? Que guerreiro ia para a guerra, né? Sem as armas de guerra. Naquele tempo era armadura para proteger de espada e tudo mais. Era totalmente viável isso que aconteceu. Porém, Davi estava acostumado com isso? Pois é, aquela veste não encaixou em Davi. Aí ele falou, rei, educadamente, né, se você ler aqui, não serve, eu não tenho intimidade com isso. Então, com isso Davi está ensinando para nós, você tem que preparar a ferramenta. Não dá para você chegar lá e falar que sabe se você não tem intimidade com aquela ferramenta. É melhor até dizer, não, isso aqui eu não sei fazer, né? Não tenha medo de dizer que você não sabe fazer. É mais bonito do que falar que vai fazer, aí depois volta derrotado. Davi falou, olha, eu não sei. O que eu sei usar é o cajado, é o alforje, isso aqui eu tenho intimidade. Foi com isso aqui que eu venci o leão. Então é com isto aqui que eu vou. Davi tinha fé. Davi era um homem de fé. Ele tinha fé que poderia vencer Golias. Mas a fé também exige discernimento.
Você não pode só ter fé, em outras palavras, e não ter inteligência. Eu tinha certeza que Davi, ele percebia, ele olhou para o gigante e falou: se eu for de jeito aqui com essa armadura, com essa espada, eu nunca usei isso, eu vou perder aquela guerra. Ele tinha ali Golias, um homem grande, forte, né, que todos os guerreiros estavam com medo de enfrentar. Ele poderia ter pegado uma espada, uma cajada e enfrentado corpo a corpo com aquele gigante. Mas ele sabia: eu tenho outras armas, eu sou muito bom na funda. Né? Naquela época a funda era como se fosse arco e flecha. Quem era profissional na funda conseguia acertar bem também, era uma arma de guerra. Isso. Então ele usou a arma que ele sabia, que ele tinha. Então quando você enfrenta um Golias, você tem que entender quais são as armas que você tem habilidade. Quando você está sobre problema, é muito normal, quando você precisa de um conselho, as pessoas chegam e te dão um monte de alternativas. E às vezes, muitas vezes aquilo ali não são caminhos, né, para um cristão. Às vezes é bom para ele, mas não para você. Agora, qual a arma que a gente vence o nosso inimigo no contexto espiritual? Qual a arma? Né? Então eu tenho que manusear esta arma, eu tenho que ter uma intimidade com ela. Ronan, uma pergunta. Davi aprendeu a usar a funda naquele momento que ele ia desafiar o gigante? Pois é, boa colocação, irmão Robério. Tem gente que está deixando para preparar quando ele já deveria estar pronto. Né? E aí não dá tempo. Davi, ele se preparou lá no campo, com as ovelhas, com seu pai. Ele teve tempo. Tem momento da nossa vida que há tempo. É igual o jovem, tem que estudar, mas aí está lá de boa, perdendo tempo. Moisés levou uma repreensão severa de Deus por causa disso. Na hora que o mar estava fechado, agitado, e Faraó vinha atrás para matar eles, Moisés foi orar naquela hora. Deus disse: Moisés, não é hora de orar não, porque clamas, agora é hora de falar. Sua arma tem que estar esmerilada já, que agora não tem tempo de orar mais não, Moisés, não tem tempo não. É falar. Isso. Já Josué, sabendo disso, já viveu preparado, do jeito que vocês acabou de falar aí. Já estava preparado. Quando a guerra estava travando e o sol estava descendo, ficando escuro, Josué não orou não. Ele falou e o sol parou. Porque ele já estava trabalhado para aquela hora. Essa é a grande diferença, que você hoje talvez tenha a oportunidade para aprender, já deveria, né? Para estar manuseando a palavra de Deus, as mensagens, está jejuando, está orando. Agora, as pessoas muitas vezes deixam para fazer isso na hora que precisam, né? E tem um provérbio do nosso meio, que infelizmente ele cumpre na maioria das vezes, que é nas horas de tribulação que nós mais buscamos a Deus. Irmão Brana, não tá bom, você tinha que buscar Deus antes. Irmão Brana, quando ele foi desafiado, aquele gigante veio para matar ele, aquele monstro que saiu do manicômio, era acostumado a matar pregador. Irmão Brana não orou não. Isso. Ele estava calmo, conversando com a igreja, ficou. Que ele podia, se ele fosse um inexperiente, igreja, vamos ficar de pé, vamos orar para dominar esse espírito, senão ele vai matar nós todos. Irmão Brana não fez isso não. Ele já tinha orado. Já tinha orado. A mulher lá, quando o barco estava afundando, ela ia para Nova York. Acho que era. É Nova York, mais ou menos? Era para Nova York, tá vendo? Ela ia de Irlanda para Nova York. E de repente, no alto mar, o comandante disse: vamos todos rezar, porque o navio está enfrentando perigo. Daqui meia hora, se Deus não socorrer, o navio vai para o fundo do mar, todos vamos morrer. Todos rezaram, destinchar seus rosários, cada um a sua reza. Ave Maria. Budista rezando, maometano rezando, católico rezando, crente denominacional rezando. E ele: por que a senhora não está rezando, dona? Ela disse: eu já orei antes de sair de casa, estou tranquila. Mas o barco vai afundar, vamos morrer todos. Ela disse: não, eu encomendei minha viagem a Deus, já orei, não há por que preocupar. Se o navio afundar, eu estou indo ver a minha filha em Nova York. Se ele afundar, eu tenho uma que já morreu, está na glória. Outra está em Nova York, que eu estou indo para visitá-la. Estou certo que uma das duas eu vou ver. A que está na glória, se eu morrer, eu vou ver agora. E a que está em Nova York, se o navio não afundar, eu vou ver. Ela estava tranquila, porque ela já tinha orado.
Quando você vive em oração, barulho, problema, não te assusta, você é tranquilo. Se esse problema me tirar a minha vida, porque tinha que tirar, mas eu estou tranquilo, isso não me abala, não me apavora, não. Está seguro. Né? Seguro, Seguro. Nada apavora uma pessoa que vive preparado. Mas a pessoa que as coisas são pegas de surpresa, ixi, faz um barulhão, uma tempestade numa xícara d'água. Santa Maria! Joga na internet, rede de televisão, o problema dela. Nosso irmão Isso é sinônimo de pessoa despreparada de encarar a vida. Pessoas despreparadas de encarar a vida é que faz tempestade com as coisas que acontecem na vida. Pessoas que estão preparadas para encarar a vida, está preparada, nada abala, nada abala. Se tiver que ir, amém. Se tiver que ficar, amém. Chegou a hora, né? Chegou a hora. Chegou a hora. E no contexto também espiritual, o profeta dá o exemplo das virgens prudentes e das virgens nécias. As virgens prudentes, né, nós estamos preparando enquanto é tempo. E as virgens nécias vão deixar para buscar o azeite depois que já não dará mais tempo. Que as 10 virgens dormiram, só que as 5 prudentes dormiu com azeite na lamparina. As nécias dormiu sem o azeite, quer dizer, despreparada. Isso. Quando o noivo chegou, simplesmente a virgem prudente acendeu e tinha azeite para segurar o brilho da luz. As nécias foi acender, não tinha azeite. Estar preparado, dormir preparado, levantar preparado, viver preparado é conservar azeite na lamparina. Isso é virgem prudente. Virgem nécia deixa para preparar antes de quando chega a emergência. Aí correu, dai-nos do vosso azeite. A virgem prudente disse, só tem para mim, não dá para dividir com você não. Exato. Então essa luz aí fala do quê? Da fé, da confiança. Daqui uns dias, quando o governo romano tomar conta de tudo, hoje o Google já sabe onde você está, né? Pelo celular, ele está te seguindo, GPS. Você fala, ele está te ouvindo. Esse dia eu estava conversando com um amigo, ele falou que está tirando passaporte não, um visto para ir para a Itália, cidadania italiana. Daí a pouco eu entro no computador, propaganda de idioma da Itália. Eu falei, eu nunca pesquisei, mas eles estão te ouvindo pelo celular. Então já está tudo controlado. Quando o governo romano assumir, aí quem não tiver o azeite não vai ter fé para enfrentar. E aí como é que vai ficar? Vai ficar aqui. Mas nós que estamos enchendo desse azeite, vamos dizer, graças a Deus que chegou a nossa hora. Amém? Agora, irmão Ronan, o tempo está passando ali só para a gente... Já passou, irmão Roberto? Já passou. Falta um pouquinho ainda. Quem está conversando demais hoje? Cadê irmão Moisés? Irmão Moisés vai fazer um comentário aqui e correu. Depois vem aqui, irmão Moisés. Irmão Moisés. Sobre a importância aí desse exemplo de Davi, né? A gente pega a história de Davi e Golias e muita gente usa essa aplicação em diversas situações da vida, né? E aqui nós estamos vendo que Davi esteve preparado, né? Davi, o mais importante, Davi teve uma motivação para enfrentar Golias. Passa para Moisés, senão o tempo passa. Né? Então vamos fala um pouquinho para nós aí do currículo de Davi aí, desse exemplo aí para nós. Bom, é uma inspiração muito boa para todos nós, né? Se espelhar na trajetória de Davi. Então a gente vê que ele tinha... no seu currículo constava as experiências espirituais, bem como as lutas também naturais que ele enfrentou. Então até aquele momento ali ele poderia dizer assim que ele era um lutador invicto, porque as batalhas que ele tinha enfrentado ele tinha vencido, né? Enfrentou um urso ali, né, numa batalha natural, um leão quando ele estava vigiando as ovelhas, porque ele estava ali com aquele propósito. Então ele defendeu 100%. E teve vitória nas suas lutas. Então, com certeza, ele tinha aquilo dentro dele. Então, ele usou essa confiança para convencer a Saul a confiar nele, né? Porque ele queria ir, mas Saul estava duvidando um pouco que ele era capaz. Então, ele tinha isso, porque ele vivia também em companheirismo com Deus, né? A gente vê ali ele apacentando as ovelhas, as orações dele, né? Ali, olho para os montes, de onde me virá o socorro.
Então aquilo ali mostra que naqueles momentos que ele estava ali no seu trabalho com as ovelhas, ele estava falando com Deus, né? Olhava para os montes, livra-me do vale da sombra da morte. Então ele olhava para os vales ali, falando da água, né? Então ele vivia em companheirismo. Então ele tinha no seu currículo esse contato espiritual, e também no momento de encarar essas batalhas, ele encarava com confiança, né? Ele encarava com toda a confiança. E naquele momento ali, por isso que os outros não tiveram coragem, porque faltou essa confiança espiritual, porque tecnicamente nenhum deles seria capaz de enfrentar o Golias. Como eles estavam voltados só para a técnica, então ninguém teve coragem, mas Davi não estava confiado só na técnica, né? Então ele sabia que Deus ia com ele. E eu vejo que ele também ele usava, assim, ele tinha uma inteligência muito grande, muito importante, que serve para nós também. Naquele dia era o momento dele ir lutar com o Golias, né? Ir ali enfrentar ele para lutar. Ele foi e venceu, porque aquele momento era para isso. Mas em outro momento ele se fingiu de doido, de bobo, porque não era o momento conveniente para encarar uma luta, porque ele poderia sair em desvantagem. Tem uns 2 momentos, né? Tem um momento lá que ele passou como bobo. O pessoal falou assim, se fosse o rei Davi, eles poderiam matar ele, mas ele fingiu de bobo. Não, isso aí é um bobo, é uma bestialidade, deixaram ele viver. Então ele foi inteligente, que na hora de lutar era para lutar, mas tem hora que às vezes não é conveniente para lutar. Muito, muito interessante a história dele. É discernimento, né, irmão Moisés? Hora de lutar, hora de fingir que é um bobo, né, irmão Roberto? Só concluindo, irmão Brana, quando aquele maníaco veio para matar ele na plataforma, ele conta que tinha 200 pregadores na plataforma. 200. Inclusive T.L. Osborne. Correram todos de medo do maníaco. O irmão Brana ficou sozinho. E você pode observar lá na mensagem, ele não orou. Ele encarou aquele homem com sensatez, com segurança, simplesmente falou a palavra: você vai cair aos meus pés aqui agora. Calma. Eu tenho a literatura, ele fala bem calmo para o maníaco. Ele não gritou, fez um barulhão, falou em línguas, nada disso, nem orou. Por quê? Porque ele já tinha orado para aquele culto. Isso. Ele já tinha orado para ir àquele culto e confiado. Na hora da emergência, ele não orou, não. Ele falou a palavra calmamente e o maníaco caiu nos pés dele. Os outros pregadores que não tinham orado, né, saiu correndo. William Brana peitou sozinho. Os diáconos queriam segurar o homem, o Brana disse: não, deixa ele vir, deixa ele vir. Ele não orou. O que me chama a atenção é isso. Ele não orou para peitar aquele maníaco, porque ele já tinha orado antes para vir ao culto. Verdade. Minha lição, irmão Ronan, que eu tiro desse ensinamento, é que eu vejo muita gente, às vezes está há anos esperando para enfrentar o Golias, né? Muita gente, a gente vive nossos Golias. Eu tenho meus Golias, você tem os seus Golias. E às vezes a gente fica postergando encarar esse Golias. E a gente olha para nós e a gente pensa: eu não tenho capacidade para isso, eu sou fraco, eu não sou crente o suficiente, eu não tenho força. Mas ninguém já nasceu sabendo, ninguém já nasceu forte. Todos nós tivemos que buscar, todos nós temos que aprender. E Davi estava preparado para enfrentar o Golias porque ele treinou. Isso. Então, se há anos você está empurrando esse Golias, postergando, decide hoje afiar suas ferramentas. Isso. Não olhe para o tamanho do Golias, mas esteja preparado e olhe para o tamanho do Deus que você tem. Isso. Olha para aquilo que você pode fazer. E que se você não se sente capaz, se você se sente pequeno, você não é o único. Muitos se sentiram assim e foram reis. E você também pode. Ele te capacitará. Ele te capacitará. Basta você tomar a decisão de enfrentar o seu Golias. Você tem que investir nele. Davi investiu em Deus, né? Por isso que Deus o capacitou. Exato. Já Saul não investiu em Deus, investiu na vaidade. Saul era vaidoso demais. Na hora da emergência, a vaidade não deu poder para ele encarar o Golias. Ficou batendo um joelho no outro, tremendo. Verdade. Então, Davi investiu em Deus e Deus o
parou por ele na hora da emergência. Isso é lindo demais. Mas Deus não vai tomar essa decisão por você. Essa decisão é sua. E a decisão de ser um Saul ou um Davi está nas suas mãos. Na hora de isso vale dizer, irmão Roberto, irmão Ronan, essa decisão é sua. Na hora de levantar de madrugada para orar, a decisão é sua. Você vai levantar ou vai ficar igual a noite anterior, não levantar para orar? Na hora de ler a Bíblia, a decisão é sua. Você vai ler a Bíblia ou vai dar lugar ao desânimo, à preguiça? Estou cansado. Então, essa preparação que Davi teve custou um preço. Não é de braço cruzado, mão beijada, custa um preço. Você tem o tempo para se preparar, mas deixa o desânimo, a preguiça tomar conta. Aí quando vem a emergência, você não tem autoridade para resolver o problema. Aí tem que levar no delegado, no juiz, essa coisa errada toda, e você sai mais desgastado da coisa. Sendo que se você revestisse do poder do alto, resolveria com ação calma, firme, espiritual. Resolveria mais do que se levasse na delegacia, no juiz. Isso abre um leque muito grande. Verdade. Então aproveite enquanto você ainda pode, enquanto você ainda hoje você pode tomar a decisão e mudar, enfrentar e derrotar o seu Golias. E aí, finalizando, no 41 fala que o filisteu vinha e vinha um escudeiro diante dele. E alguns falam, a Bíblia não fala, que Golias veio com mais 4. Provavelmente estava assessorando ali. A Bíblia fala. Fala? Fala. Quem que me falou ontem? Fala, tá aí. E por isso Davi levou 5 pedras. Era uma para cada um deles. Porém, quando ele matou o principal, quando ele matou o filisteu, os demais correram. E assim são os seus inimigos. Quando você vence um, os outros correm. Ele é covarde. Eles são covardes. Mas quando você perde para um, os outros tomam conta. Por exemplo, você perde por cansaço. Ler a Bíblia, orar de madrugada, é o cansaço, ele te vence. Aí o desânimo vem. Aí vem o desânimo, vem a falta de fé e outras coisas. Os primos, os parentes deles, vem tudo em cima. Vem tudo, né? E aí você está sem força, sem autoridade, e eles vêm de muito. Então seja forte, vença o primeiro, que os demais vão embora. Quantos foram abençoados? Amém. Meu Deus e meu Pai, aprendendo nós estamos com a Tua palavra. Amém. Agora isto só fará efeito quando nós começarmos a praticar isto, Pai. Jesus. Davi nos ensinou a fazer o trabalho simples, bem feito. Talvez era muito mais glamouroso estar no exército do rei do que ser um pastor lá no fim do mundo de ovelhas. Mas ele fez bem feito. Se via um leão, ele protegia, ele matava e trazia a ovelha de volta. E o Senhor gostou tanto daquela atitude que o levou a ser rei, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a fazer bem feito o nosso trabalho. Fazer bem feita a nossa vida de cristão. Talvez na nossa casa seja só nós. Talvez seja só esta pessoa que nos ouve, ó Pai, a única cristã na casa dela. Mas se ela fizer bem feito, ela vai conquistar os demais para Cristo. Porque assim foi com Davi e assim será na vida de cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.